início, tá? Por favor, eu pediria ao Ministério da Agricultura, né, para iniciar. Ao Diego. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Diego Costa, sou médico veterinário, coordenador geral de articulação institucional da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Vai apresentar todo mundo ou pode fazer a apresentação? Pode fazer a apresentação. Ok, deixa eu passar. Então, eu vim apresentar para vocês a plataforma que a Secretaria de Defesa Agropecuária dispõe hoje de informações sobre de cadastro de produtores e propriedades. A plataforma chama Plataforma de Gestão Agropecuária. Tá? Ela é composta com dados enviados por 27 estados, pelos 27 estados da federação. É uma plataforma de unificação de banco de dados. Ela recebe mais informação do que gera informação. Então, ela é uma plataforma de recebimento e de consolidação das informações que existem no âmbito estadual, das atividades relacionadas à defesa agropecuária. A plataforma começou a ser construída, desculpa. Deixa eu beber uma água. Obrigado. Desculpa. A plataforma começou em 2009, com uma parceria entre a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e o Ministério da Agricultura. E assim foi até 2014 e 2015, quando em 2014 o Ministério da Agricultura fez uma nova parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura para aperfeiçoamento e inclusão de novas informações dentro da plataforma. A plataforma ela é uma ferramenta que hoje ela está localizada na Secretaria de Defesa Agropecuária. Então, ela contém os dados que são de interesse da Secretaria de Defesa Agropecuária. Ela contém também dados que são de interesses de outras secretarias. Esses são os próximos passos que a gente vai abordar. Mas hoje ela está sendo usada exclusivamente pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Quando a gente fala da plataforma de gestão agropecuária, é importante que a gente tenha em mente como funciona a defesa agropecuária e qual que é o intuito da plataforma, porque os dados que estão lá tiveram... A plataforma, quando ela começou a ser desenvolvida, ela teve um propósito. E esse propósito foi a falta de confiabilidade dos dados da agropecuária, quando países interessados em comprar os nossos produtos perguntavam sobre informações da agropecuária e a gente tinha informações ainda deficientes, informações que eram um pouco conflitantes com o que estava acontecendo na realidade. A defesa agropecuária ela é realizada a nível central, coordenada a nível central pelo Ministério da Agricultura e executada no nível estadual pelos estados, pelos órgãos estaduais, órgãos executores de sanidade agropecuária. Por que é importante dizer isso? Porque isso faz parte, talvez, de um dos gargalos que a gente tem hoje, que pediram para tratar na apresentação. O Ministério coordena, o Ministério supervisiona, o Ministério regulamenta, mas quem executa a defesa agropecuária no Brasil são os estados. E a nível local, as instâncias locais, a gente tem quase todos os municípios do Brasil têm escritório de atendimento à comunidade ou unidades veterinárias locais que estão subordinadas às instâncias intermediárias da defesa agropecuária, que são subordinadas, então, ao que a gente chama de OESA, que é o órgão executor de sanidade agropecuária. Tá? A plataforma hoje ela é composta de uma base de dados única, tá? Para passar rapidamente, informações sobre nessa base de dados única tem informações sobre as propriedades dos produtores, a parte de trânsito animal, a parte de trânsito vegetal, que está começando, a parte de rastreabilidade e a parte de inspeção animal. A situação atual é essa. Quando você fala, eu preciso de informações sobre propriedades, proprietários, cadastro, rebanho da área animal, em que pé que está o Ministério da Agricultura? Nós temos hoje 24 estados integrados à plataforma, 24 unidades federativas integradas à plataforma de defesa agropecuária. Então, a gente tem dados de 24 estados. Obviamente, cada um tem estados em estágios diferentes. Então, quando eu digo que eles estão integrados, significa que eles venceram as barreiras e eles sabem como enviar os dados.
E aí tem tem as dificuldades que cada um deles enfrenta a nível estadual ou a nível local para envio dessas informações. A área vegetal, que é uma área que começou no ano passado, na verdade começou no início desse ano, a gente tem 10 estados já enviando informações de propriedade, de produtores, de trânsito de vegetal, da área vegetal. O que é importante ressaltar? O Ministério da Agricultura possui dados de toda a produção vegetal hoje, por exemplo? Não. Porque, como eu disse, o Ministério, a plataforma, como ela foi concebida no intuito de atender a Secretaria de Defesa Agropecuária, no seu primeiro estágio. É algo que a gente está trabalhando junto à Secretaria Executiva para evoluir, para ir para um próximo passo, para agregar novas informações. Então, a gente possui dados, por exemplo, da área vegetal, do que é importante para a defesa agropecuária, que são espécies que podem transmitir doenças chamadas quarentenárias. Então, são espécies que eu preciso ter cadastro de cultivo, eu preciso ter emissão de documentos para trânsito, e são essas espécies que estão contempladas na PGA hoje em dia. Estados que porventura têm o cadastro de outras culturas que não essas que são de interesse da defesa, podem estar mandando também, mas hoje não faz parte das informações obrigatórias. Aqui alguns indicadores, alguns dados que a gente tem dentro da plataforma de defesa agropecuária. Tá? Então, a gente tem hoje, foi um trabalho crescente, desde o ano passado até o novembro desse ano, em junho desse ano, na verdade, a gente foi crescendo, foi galgando. Hoje nós temos o rebanho bovino de 207 milhões de bovinos na PGA, dividido propriedade por propriedade, faixa etária por faixa etária nas propriedades em que eles se encontram. Tá? Então, quando eu digo que eu tenho 207 milhões de bovinos, a gente consegue entrar e detalhar em qual propriedade ela está e qual faixa etária, se é macho, se é fêmea, de 0 a 12, de 13 a 24, enfim. A gente consegue, e aí, lógico, aqui não somente para bovinos, eu trouxe esse número de bovinos, mas a gente tem a mesma informação para os equinos, para os caprinos, para os ovinos. Lógico, novamente, o bovino está mais adiantado que as demais, mas os estados que já estão muito bem integrados com a PGA já estão mandando informações de todas as espécies animais. Então, é possível a gente ver essa estratificação de todas as espécies. Nós temos hoje que a gente quase 5 milhões de propriedades rurais cadastradas no Brasil inteiro. E o que a gente chama de exploração pecuária, que é onde a gente armazena o rebanho. Imagina que uma propriedade possa ter mais de um produtor, cada produtor desse tem uma exploração pecuária. A gente tem hoje 6 milhões 150 mil explorações pecuárias na PGA. E nós estamos falando hoje, aqui esse número já foi atualizado, nós estamos falando hoje de 18 milhões de documentos de trânsito animal, obviamente, desde 2012 até novembro deste ano. Nós temos aproximadamente 18 milhões de documentos de guia de trânsito animal, que nos permite mapear origem e destino do trânsito, fazer levantamento, análise de risco e acompanhar o trânsito do rebanho brasileiro em forma mais global. Para que vocês possam ter uma ideia de algumas informações que a gente tem na base de defesa agropecuária, na PGA. Tá? Quando a gente fala de propriedade, a gente tem informação de quem são os proprietários dessa terra, qual que é o endereço dela, que nem sempre é um endereço com CEP. Então, a gente tem a descrição do endereço também, qual é a área, qual é o contato, quais explorações estão abaixo dela e qual coordenada geográfica está abaixo dela. Obviamente, nem todas essas informações são obrigatórias, mas a gente tem muitas propriedades com essas informações completas. Quando a gente desce dentro da exploração pecuária, a gente consegue ver quais são os produtores que estão produzindo naquela exploração pecuária, qual é o saldo de animais, como eu disse para vocês, qual é o saldo de animais que a propriedade tem, dividido por espécie e por faixa etária, as guias de trânsito animal que entraram e saíram dessa propriedade. Então, a gente consegue puxar todo o histórico dos últimos anos. Obviamente, um cadastro mais confiável, a gente vai estar falando deste ano, em alguns estados do ano de 2015, mas a gente tem informações de todas as guias de trânsito que entraram e saíram dessa propriedade, e quantos animais, de quais espécies e quais faixa etária estavam nessa guia de trânsito. Temos informações sobre as vacinações. É uma coisa que a gente está melhorando, a gente quer já no ano que vem que isso esteja completamente utilizável pelos nossos departamentos, para que a gente possa acompanhar em nível
central como está a vacinação das campanhas que são obrigatórias, e a gente tem informações sobre animais identificados, que é o caso para quem exporta para a União Europeia, o animal precisa estar identificado. Então, além de eu saber qual raça, aliás, desculpa, qual espécie, qual faixa etária e qual sexo, eu tenho aqui um número que identifica ele individualmente, que permite acompanhá-lo. Isso aqui, obviamente, nós estamos falando de um conjunto de hoje de 1.600 propriedades hoje, mas nessas 1.600 propriedades a gente espera poder conseguir acompanhar esses animais de forma individual. E essas guias de trânsito podem ir para um frigorífico ou para uma aglomeração, que são leilões, feiras, eventos. E dentro dessas aglomerações, para não entrar muito na parte dos frigoríficos, dentro dessas aglomerações a gente também consegue enxergar, consequentemente, como teve guia de trânsito de entrada e de saída, a gente consegue enxergar quais são as espécies que tem lá dentro, qual é o saldo de animais que tem lá dentro e qual é a faixa etária desses animais que estão dentro da plataforma de gestão agropecuária. Óbvio, esse aqui é um mundo lindo, esse aqui é um mundo perfeito. Em alguns estados nós estamos já nesse mundo lindo e perfeito. A realidade do Brasil não nos permite que hoje ainda estejamos com isso em todos os estados. Tá? Aqui só para passar rapidamente, então aqui é a tela da PGA. Então, como eu disse para vocês, a gente tem aqui quem é o produtor, tá? Qual município que ele está, aqui está o produtor. E aqui está as espécies que ele tem, nesse caso bovídeos e equinos, e separado por faixa etária o saldo de animais de cada um deles. Essa é uma plataforma que a gente desenvolveu esse ano para consulta pública dos dados da PGA. Ela permite que você faça busca por estado, tem várias abas, que aqui nessa tela não cabe mostrar, mas tem várias abas que permitem você buscar, tirar indicadores de como está a PGA a nível de propriedade rural, exploração pecuária, número de animais, número de guias de trânsito. Essa aqui é a tela de indicadores gerais, como eu disse para vocês, no dia que eu tirei, porque diariamente esses dados são atualizados, todo dia os estados mandam esses dados para a gente. No dia que eu tirei, tinha 206 milhões de animais, sendo que desses, 13 milhões e alguma coisa estavam no estado do Rio Grande do Sul, que foi o filtro que eu selecionei. O trânsito de animal, a guia de trânsito, a aba de trânsito de animais, que permite que você veja informações sobre esse trânsito de animais, de onde esse animal, qual o maior fluxo de animais, de entrada e saída de animais, com o F de origem, qual município, o F município de destino também, e a quantidade de guias que foi emitida entre esses municípios. E uma próxima aba que tem aqui, que a gente, na verdade, está estudando para ativar, é a quantidade de animais que estão nessas guias. Então, significa que do município de Canoas para o município de Araxá, Canoas, Rio Grande do Sul, para Araxá, Minas Gerais, foram, nesse ano, que se eu não me engano eu tinha selecionado 2015, foi uma GTA, e a gente quer incluir que nessa GTA tinham 15 animais, 18 animais, 7 animais, enfim. Pediram para a gente abordar um pouquinho as dificuldades encontradas. Como a gente disse, a gente tem estados com diferentes estágios, diferentes realidades. A gente tem 2 estados que foram capacitados para utilizar eles não tinham um sistema próprio para a inserção desses dados. Então, uma das nossas dificuldades, vamos começar por a existência de sistemas estaduais para a inserção desses dados. Quando esse trabalho começou em 2009, obviamente, era uma quantidade de estados muito maior que não tinha sistemas. Hoje, eu acho que a gente vai estar falando algo em torno de 3 a 4 estados que não têm sistemas próprios ou que têm sistemas em desenvolvimento que ainda está tentando se adaptar, tentando chegar ao nível que a gente gostaria. E 2 desses estados que a gente capacitou para utilizar diretamente a PGA, que eles não tinham sistema, hoje ainda não tem, foi Amazonas e Amapá, que são estados que sofrem hoje com deficiência de acesso à internet. Então, eu tenho dificuldade que o cara da ponta insira os dados. O cara da ponta não tem um sistema para que ele possa estar alimentando o sistema dele. Muitos desses casos é feito não é ficha em papel, mas é uma ficha em Excel, que é feito o controle desses dados. Então, eu tenho estados com dificuldade de acesso à internet. Isso não é uma exclusividade do Ministério, acho que é uma exclusividade de todo mundo que precisa captar dados nesses estados. Tem o outro problema, que é o desenvolvimento de sistemas, e uma vez ou desenvolvimento ou a aquisição de sistemas comerciais, tá? Então, eles não conseguem desenvolver, eles não conseguem, uma vez comprado o sistema também, tem um custo de manutenção de uma equipe para manter esse sistema.
ou uma vez desenvolvido, da mesma forma precisa de uma equipe para manter esse sistema. E alguns estados têm essa dificuldade. A gente percebe uma evolução, o Ministério da Agricultura vem fazendo um trabalho junto ao Departamento de Saúde Animal e de Sanidade Vegetal, junto aos estados. A gente espera que no ano que vem, desses 4 estados que não tenham, 2 ou 3 já comecem a ter o próprio sistema. A gente está querendo colocar isso como uma exigência nossa para o repasse de recursos. Inexiste uma obrigação legal para que os estados mandem esses dados para a PGA. Apesar do Ministério da Agricultura definir as diretrizes, hoje, da forma como está, o estado que não envia esses dados para o Ministério da Agricultura, não existe uma penalidade para ele. Graças a Deus, a gente, mesmo inexistindo essa obrigação legal, a gente consegue hoje que todos os estados, no intuito de cooperar, quase todos nos enviem dados e têm interesse em manter esses dados atualizados, e que parte para que a gente quer trabalhar para as próximas etapas. E eu acho que isso aqui tem muito a ver com... Essa conversa do IBGE tem muito a ver com o que a gente acredita para as próximas etapas, que é pouca vantagem para os estados. A gente já percebe muitos estados que percebem algumas vantagens, como eles não precisam mais enviar relatórios mensais de algumas informações, relatórios semestrais, enfim, diversos relatórios que eles precisariam enviar todo mês ou todo semestre. Eles começam a já nos cobrar: olha, eu não vou te mandar mais, esses dados estão na PGA, você pode buscar esses dados de lá. Ele aí ganha-se um tempo de não ter que fazer um relatório Excel para nós. Mas, ainda assim, a gente vê estados que precisam, a gente precisa que isso também, essas informações, ela tem um poder muito grande do que a gente pode fazer com esse tipo de informações. Sempre tomando cuidado com o interesse da defesa agropecuária, sempre tomando cuidado com o interesse do produtor nos seus dados e manutenção de sigilo de alguns dados, sem perder nunca o intuito de controlar esses animais, que tem um viés sanitário controlar esses animais. Para a defesa agropecuária, o viés é simplesmente sanitário, evitar que uma doença se espalhe. Mas essa base de dados é uma base de dados rica. Então, o que a gente quer fazer? A gente já começou a conversa com a Secretaria Executiva. Passar a PGA da SDA para que ela vire uma ferramenta do Ministério da Agricultura. E, nesse primeiro momento, seria a coisa mais simples do mundo: colocar a nossa base de dados à disposição das demais secretarias. É uma base de dados já rica que poderia servir tranquilamente, por exemplo, para a Secretaria de Política Agrícola, que ela poderia tirar diversas informações dali, fazer diversos convênios, para que eles possam utilizar os dados e fazer política pública. Pessoal de mobilidade social, mobilidade do produtor rural e do cooperativismo também pode usar essas informações. Então, a primeira parte que a gente já começou a conversar com a Secretaria Executiva é essa migração da PGA para um nível mais estratégico, para que a base de dados, obviamente, a gente vai manter os nossos módulos e o nosso interesse, mas as bases de dados que estão ali respeitados, como diz o produtor, defesa agropecuária, o interesse de todo mundo, acho que ele pode ser utilizado pelas demais cadeias. E em consequência disso, como eu disse, vai muito em parte do que a gente vem aqui, a partir do momento que cada secretaria analisar os dados que tem lá e ver como isso pode ser utilizado, a gente parte para parceria com outros órgãos, parceria com bancos, parceria com o IBGE, enfim, tem uma série de parcerias que podem ser feitas para a utilização desses dados, para processamento desses dados, para análise desses dados e, às vezes, até para completar alguns dados também numa troca de informações, né? Inclusive parcerias com a iniciativa privada e associações de classe, porque acho que o que a gente trabalha para a agropecuária, e ainda parecendo um pouco ambicioso, é que a gente tenha realmente um big data do agronegócio, para que a gente possa formar. Não adianta a Secretaria de Defesa Agropecuária ter sua base lá sozinha, e se essas informações não forem úteis para outros órgãos, outras secretarias, outros propósitos, inclusive para simplificação, desburocratização de processo, facilitação de crédito, seja o que for. Eu acho que tem várias formas da gente fazer, e o que a gente quer caminhar é para um Big Data. Sempre voltando, que eu acho importante frisar, porque muitas vezes nos cobram. A gente tem um cuidado muito grande com os dados dos produtores rurais.
Porque se os produtores rurais sentirem que a gente está usando essa base de forma equivocada, eles vão parar de inserir esses dados, de fornecer esses dados, e a gente vai ter um problema muito maior. Mas, tomando esse cuidado do que divulgar, do que é público, do que fazer parte de um acordo de cooperação para fornecimento de dados, acho que o que a gente quer caminhar é para um Big Data do agronegócio. O acesso restrito, obviamente, é só para quem tem acesso, mas aquele painel que eu coloquei, tá, caso vocês queiram entrar e ter acesso às informações que estão na PGA e fazer os diversos filtros, esse é o endereço, ele é o acesso público. Então, fiquem à vontade para entrar e navegar e buscar informações que desejem. E qualquer dúvida, a gente tá à disposição para esclarecer qualquer coisa. Eu acho que acabou. Acabou. Vou deixar. Bom, agradeço o Diego pela apresentação. Agora vamos passar à segunda apresentação. Chamaria o Humberto para fazer a apresentação. Tá. Bom, eu sou Humberto, eu sou do Serviço Florestal Brasileiro. Eu vim aqui apresentar um pouco do Cadastro Nacional de Florestas Públicas. O Serviço Florestal Brasileiro é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. É um dos órgãos mais recentes, é o mais recente, né, o mais novo, é o recém-criado, né? Ele tem uma missão, vamos dizer assim, dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma missão um pouco diferente, né, um pouco, vamos dizer, ousada, porque ele quer, a nossa missão é promover o desenvolvimento econômico e sustentável, utilizando recursos, né, florestais. E para fazer esse tipo de gestão florestal, né, por meio do uso, gerando empregos, né, utilizando a floresta de forma sustentável, a gente é necessário a base de informações de onde estão essas florestas públicas, né? Então, para isso, já na concepção da lei, em 2006, a lei já tem toda a previsão da constituição desse cadastro de florestas públicas, né? Então, assim, inicialmente eu vou falar um pouquinho o que é floresta pública, qual é o conceito, né, que está por trás aí da floresta pública. Daí eu vou explicar o método para gerar o cadastro, como é que a gente produz o cadastro. A gente só utiliza informação externa, né, então a gente tem que integrar a informação de diversos órgãos e falar um pouquinho dos dados que a gente tem do último cadastro, que foi de 2005, de 2015, desculpe. E o de 2016 a gente está fechando esse ano, a gente fecha no final do ano. Bom, floresta pública é toda floresta que pode ser plantada ou natural, que ocorre em terra pública. Então é simples, é um conceito simples, né? Então, estando em terra pública, sendo floresta, é floresta pública. Parece simples, né? Mas não é tão simples. Não é tão simples definir o que é terra pública. Assim, é até fácil definir, né? Mas não é tão fácil identificar onde elas estão, a situação dessa terra, se ela vamos dizer, está plenamente terra pública, ou se ela está num estágio de transição, porque a terra pública ela pode passar a ser privada, né? Ou da privada pode passar a ser pública. E também o conceito de floresta, que também não é tão simples, né? Então, quando a gente vai, vamos dizer, aumentando a profundidade, né, do conceito de floresta, então aí os problemas começam a acontecer, né? Então, qual é uma área mínima de floresta, né? Qual o tipo de vegetação que vai compor essa floresta? E tudo isso foi definido lá no início da legislação de 2006, que definiu, né, a Lei de Gestão Florestal. Né, a partir dessa lei, saiu um decreto regulamentando, o decreto já tem a previsão da criação desse cadastro, é um cadastro todo georreferenciado, então ele utiliza, é necessário que a informação seja espacializada, né? Então, tanto a identificação da floresta como da terra pública tem que ser espacializada.
Bom, e aí para isso a gente então recorre a várias outras fontes de informação. Por quê? Porque a gente precisa recorrer aos gestores de terras públicas, né? Então a gente vai aos órgãos que, vamos dizer assim, que a gente já, onde a terra pública já está consolidada como pública, né? Ou que, vamos dizer, como presunção ela será pública de alguma forma, né? Então, por exemplo, as terras militares são terras públicas, elas são arrecadadas para essa finalidade, serão públicas. Então, a gente precisa só identificar onde estão as terras militares, né, as áreas militares. Terras indígenas originalmente, né, reconhecidas, né, como terras indígenas, elas são terras públicas. E aí a gente vai buscando. A FUNAI é um órgão, então vamos buscar essa informação na FUNAI. Né, o Ministério da Defesa, vamos buscar informação no Ministério da Defesa. E assim a gente faz essa busca de informações, né? E acho que é um pouco também o tema aqui do IBGE, né, que a gente está tentando organizar bases, fazer essa informação fluir. Então a gente já tinha essa preocupação de que é importante que as bases pudessem conversar, né? Ou seja, que a gente pudesse consultar bases. E o que eu posso dizer é assim, que lá no início, lá em 2006, 2007, a gente não tinha acesso a praticamente nenhuma informação, nem de terra pública, era muito pouco, era só praticamente as unidades de conservação que a gente conseguia colocar dentro do cadastro, né? Hoje tem muito mais do que isso, né? Mas era muito difícil obter essa informação. E eu vou falar assim, parece incrível hoje, né, a gente pensar assim, mas eu vou dizer que nos primeiros anos a gente buscava, nos primeiros anos, às vezes até mais do que por um bom tempo, a gente buscava informações, às vezes, nos órgãos estaduais, sobre onde estão as unidades de conservação, o limite das unidades de conservação, e a gente não conseguia. Então, não, mas tem que pedir para o chefe, tem que pedir para o governador, tem que mandar um ofício. Isso circulava, e a gente não conseguia uma informação que... Assim, não tinha sigilo por trás dessa informação, é uma informação pública, uma unidade de conservação, é uma área pública, né? Enfim, então, o início foi difícil de a gente começar a obter, isso melhorou muito hoje, né? Hoje a gente já tem acesso a praticamente todas as unidades de conservação, existe um cadastro específico de unidades de conservação, o Ministério da Defesa passou já boa parte das áreas, o que eles não passaram é o que eles também não conseguem identificar, porque o Ministério é muito descentralizado, então é difícil de obter essa informação. Com as terras indígenas também a gente tem praticamente toda a informação, só que ela aí entra num outro nível, né, que é a qualificação desses limites, se estão bem georreferenciados ou não, se estão demarcadas ou não as terras indígenas, né? Enfim. E existem também outras informações, né? Então, por exemplo, a gente também utiliza informações do INCRA. Por quê? Porque o INCRA arrecadou muitas terras, né? Os órgãos, e aí vale também os órgãos estaduais, né? Então, institutos de terras estaduais também arrecadaram terras e, às vezes, essas terras são mantidas como públicas, né? Ou são alienadas. E aí depende. Em alguns casos, o órgão estadual pode arrecadar essas terras para alguma finalidade pública e até para destinação pública ou para fazer assentamentos e alienar essa terra ao privado, né? Então, existem esses vários casos. Então, nesses casos de glebas aqui arrecadadas, que a gente chama, são terras que, no nosso conceito de floresta pública, a gente separa em florestas do tipo A, ou florestas destinadas, aquelas onde a terra já está consolidada como pública, e as florestas do tipo B, que seriam florestas ainda sem destinação. Por quê? Porque ainda não está bem definido como aquela terra que foi arrecadada vai ter a sua afetação definitiva, a sua destinação definitiva. E também a gente levanta informações de outros órgãos públicos, né? Por exemplo, o próprio IBGE, a reserva do IBGE, também o IBGE nos enviou essa informação para que a gente colocasse no cadastro. Por quê? Porque é uma terra pública, tem floresta, ela é mantida como qual. Existem, por exemplo, terras da CEPLAC, né? Da SUFRAMA, enfim, às vezes são terras públicas com florestas e que às vezes até os órgãos têm interesse em fazer ações de uso da terra, da floresta. O uso
para utilização econômica, né? Então aí nós entramos, né, como condição, né, inicial, fundamental, que é o cadastramento das florestas para a promoção desse uso sustentável da floresta, né? Bom, e aí aqui eu vou só mostrar alguns dados do que a gente está começando a reconhecer como terra privada. Por quê? Porque existe também vamos dizer, para a gente reconhecer o que é público, é importante identificar o que já foi alienado, ou que foi titulado, ou aquilo que foi transferido ao privado, né? Foi titulado ao privado. Então, esse processo de titulação, ele não ocorreu, às vezes, de forma georreferenciada, com os limites todos digitais. Não, isso aconteceu através de décadas e décadas de registros em cartórios, né? Títulos são às vezes, se voltar muito no tempo, acho que chega até nas paróquias, nas igrejas, enfim, era um reconhecimento público da posse do título, ou enfim, daquela pessoa, né? Então, para que a gente consiga hoje identificar onde estão geograficamente essas propriedades, existem várias iniciativas, né, do governo federal, os estados também estão empenhados na mesma linha, né, tentando identificar essas áreas. Então, é importante também identificar o privado. E aí eu só vou mostrar, assim, só para a gente ter alguma noção de número das estimativas de áreas privadas no Brasil, né? Então, existe uma estimativa que é baseada no levantamento de 2009, que estima aqui, em aproximadamente 5 milhões de propriedades, uma área total aqui de 570 milhões de hectares. Né? Dos 850 milhões que a gente tem no Brasil, aproximadamente 570 milhões seriam propriedades privadas. Existe um outro levantamento, e aí esse primeiro não é um levantamento já referenciado na sua plenitude, né? Ele é um levantamento declaratório, mas ele é baseado num sistema literal, né, onde os proprietários fazem lá o cadastro da sua área, onde ela se localiza, município, etc., mas não é georreferenciado, né? Aí o INCRA, desde 2001, vem fazendo um esforço, um grande esforço aí de certificar imóveis e identificar onde esses imóveis estão localizados no território, e essa certificação é justamente um processo para evitar que dois imóveis ocupem o mesmo lugar, né, no espaço. Então, para que não ocorra isso, então ocorre a certificação, que é esse reconhecimento no território, né? Atualmente, segundo lá o site do INCRA, são 72 mil imóveis cadastrados, né? Com uma distribuição aqui pelos estados, né, em quantidade de imóveis, né? São Paulo tem uma quantidade grande de imóveis, enfim, essa aqui é a distribuição por unidade da federação. E tem uma... enfim, totalizando esse quantitativo. E aqui são os dados do CAR. O CAR, ele não tem o objetivo fundiário de identificação de propriedade rural, até porque as posses, arrendamentos e outras modalidades de uso da terra podem ser cadastradas no CAR, né? Porque ele é um cadastro mais voltado para identificação do uso ambiental ou do uso dos recursos naturais daquele ambiente, né? Claro que ele tem um espaço no território também, mas nem sempre ele é coincidente com a propriedade. Então, às vezes, pode ter 2 ou 3 propriedades e ter um cadastro só, ou pode ter enfim, pode ter várias, eu não vou nem entrar em tantos detalhes, mas ele não é... aquele limite é um limite de uso de uma pessoa naquela terra. E aí ele vai explicar se ele é proprietário, se ele é arrendatário, em que situação ele se enquadra e que uso ele está fazendo daquela terra. Então, esse é o caso do CAR. Mas também ele nos indica
que existe algum tipo de uso, alguma posse ou algum possível conflito, né, de utilização dessas áreas. E hoje ele está aqui com uma quantidade de aproximadamente 3 milhões de imóveis cadastrados, né? O que corresponde a uma área de 406 milhões de hectares. Bom, para fazer o cadastro de florestas públicas, então a gente parte da definição de florestas a partir da tipologia de vegetação do IBGE. Então a gente utiliza a classificação do IBGE para identificar algumas, vamos dizer, a gente fatia, né, a classificação do IBGE com as tipologias dentro de determinados biomas, né, que correspondem ao que é floresta. Então, existe uma resolução do Serviço Florestal dizendo quais são as tipologias e em que biomas, o que corresponde à floresta. Então, a partir dessa seleção, a gente gera, né, um mapa de florestas, a gente exclui desse mapa as áreas que estavam desmatadas em 2006, que é o ano da Lei de Gestão de Florestas Públicas, e aí a gente tem a situação, ou vamos dizer, uma aproximação da realidade, né, uma abstração, ali, um modelo da realidade de florestas no ano de 2006. É a melhor aproximação que a gente tem. Então, utilizando dados do PRODES, principalmente na Amazônia, né, do ano de 2006. E a gente tem um total aqui de florestas estimados aqui em 2013 em aproximadamente 463 milhões de hectares de florestas para o Brasil todo. Bom, e aí para montar o cadastro? Então, para chegar no Cadastro Nacional de Florestas, né, a gente utiliza, então, informações sobre florestas estaduais, e aí entram terras públicas estaduais, unidades de conservação estaduais, alguns assentamentos estaduais e só, né? Além disso, aí tem as áreas federais, que são áreas militares, territórios indígenas, as unidades de conservação, assim como no caso das estaduais, tem as federais, as glebas arrecadadas, que também, como os estaduais, tem as áreas federais, né? Os assentamentos, e assentamentos, nesse caso aqui, não são aqueles assentamentos com alienação de terra. Então, aqueles que têm alienação de terra, mesmo que eles não estejam ainda totalmente alienados, a gente não inclui no cadastro, porque a gente entende que, em algum momento, eles serão alienados, né? Eles serão transferidos ao privado. Mas existem modalidades de assentamento em que a terra se mantém pública, né? Que são os projetos de desenvolvimento sustentável, os projetos de agroextrativista, né? Agroextrativistas, né? Os projetos agroflorestais. Então, esses tipos de projetos de assentamento, eles não têm alienação da terra. Então, nesse caso, a gente inclui. E a gente exclui das áreas arrecadadas aquelas que o próprio órgão, que o próprio INCRA já reconhece como sendo tituladas. Então, aqueles lotes que foram titulados pelo próprio INCRA e que estavam que incidem nas terras arrecadadas, a gente exclui, porque essas são áreas que foram transferidas aos privados, ou recentemente, através de algum processo de regularização, ou terras que já foram tituladas há muito tempo, mas que careciam do já referenciamento daquela propriedade, né? Então, tanto num caso como o outro, uma vez que o INCRA, que é o órgão competente, identifica, a gente então separa dessas glebas arrecadadas aquilo que já tem afetação ao privado ou que foi alienado ao privado. E assim a gente chega no final com um cadastro de floresta pública, né? A gente faz as atualizações e chega num cadastro de florestas públicas do Brasil. Então, esse aqui é mais ou menos a situação do cadastro ao longo do tempo, né? Então, a gente tem aqui de 2007, né, que foi o primeiro ano do cadastro, 2008, 9, 10. Então, a partir de 2010, aqui, do 9 para 10, ocorreu um aumento substantivo aí na quantidade de áreas públicas cadastradas.
Isso porque, em 2009, o governo federal iniciou um processo de regularização fundiária na Amazônia com reconhecimento das áreas públicas, das glebas públicas. Então, tinha muitas glebas públicas que existia lá um decreto, uma portaria, né, um decreto de arrecadação, mas a gente não tinha o limite determinado, né? E, a partir desse processo de regularização, essas áreas foram identificadas. Então, aumentou bastante o número total aqui do cadastro, né? Então, e subiu muito aqui o que a gente chama da floresta tipo B, que é aquela floresta não destinada, né? Então, a gente tem aqui um quantitativo de floresta não destinada, né? Que é essa barrinha aqui embaixo, e de floresta destinada. O que a gente vem percebendo também ao longo do tempo é que a floresta não destinada, ela teve um aumento grande aqui em 2009, 2010, e ela vem caindo aqui ao longo pelo menos dos 2 últimos anos. Isso por quê? Porque o governo vem fazendo esse processo de identificação dessas áreas, ou regularizando áreas, né? E então parte do cadastro que era tipo B, ele vai deixando de ser floresta pública não destinada, né, e passando a ser destinada ao privado. E parte do que estava destinado, que estava sem destinação aqui, também passou para cá, como criação de unidade de conservação ou criação de uma terra indígena, então ela passa a ser destinada, né? Então, assim, a tendência é que essa barrinha aqui ela vá sumindo com o tempo, né? Ou seja, que a gente não tenha mais florestas não destinadas, né? Então, a gente vai ter uma identificação plena se ela é pública ou não. Aqui só mostrando o que ocorreu de mudanças, né, no processo de um ano, né, do ano de 2014 para o ano de 2015. Né? Nesse foi um primeiro ano que teve uma diminuição no total de florestas públicas, e essa diminuição aconteceu principalmente, em parte, pelo processo de regularização, e em parte porque também a gente fez alguns ajustes no cadastro. Mas, de qualquer forma, assim, essas manchas bem pequenas aqui de floresta, né, que aparecem aqui, né, vamos dizer, um polvilhado de pequenas florestinhas, essas áreas, vamos dizer assim, elas acabam no processo de regularização sendo reconhecidas como áreas que já tinham alguma titulação, são áreas que já estão consolidadas há muito tempo, né? A gente fez a inclusão também no mapa, né, de um mapa de florestas. Então, é um mapa de florestas do ano de 2006, então a gente também divulga essa informação, né, com base nas informações, principalmente do PRODES, né, como eu mencionei, do ProBio, né, que foi um levantamento realizado pelo MMA. Então, a gente tem lá a localização das florestas e onde essa parte dessa vegetação natural já foi, vamos dizer, convertida, né, para outro tipo de uso do solo. Aqui é só mostrando o cadastro por região. A maior parte do cadastro de florestas públicas está na região norte, principalmente nos estados do Amazonas e do Pará. Então, a maior parte do cadastro está na região norte, seguido da região centro-oeste, né? E depois aqui da região nordeste, né, e sudeste. Então, aqui só mostrando aqui a região norte, também o que eu falei, né, aqui é o estado do Amazonas e aqui o estado do Pará, que são os que contribuem com as maiores áreas de floresta pública, são muitas terras indígenas e unidades de conservação nesses estados, são estados grandes também, na região amazônica, são maiores, né? E aqui por região do Brasil. Basicamente era isso que eu tinha aqui para apresentar a vocês, né? Então, um panorama do cadastro e como é que a gente gera as informações de florestas públicas, né? Então, agradeço a atenção de todos. Agora o Alain.
Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Alan, sou gerente da Gerência de Operações Especiais da Conab. Queria agradecer o convite do Marcelo para participar da conferência. Em especial, tive a felicidade já de trabalhar no IBGE também. Então, é sempre bom revê-los e rever alguns amigos da minha ex-empresa que trabalhava. Bom, minha apresentação vai ser um pouco mais sucinta, né? Será sobre o cadastro SICAM, mas sucinta não porque não poderia, que as demais foram alongadas. É porque o cadastro SICAM ainda é um cadastro incipiente que passou a ser obrigatório para as operações da Conab esse ano. Então, ainda não possui tantas informações quanto os demais cadastros. Mas, em resumo, o SICAM é Sistema de Cadastro de Produtores Rurais, Público do PA, cooperativas, associações e demais agentes. É um cadastro direcionado da Conab, das operações que a Conab executa. A necessidade desse cadastro, primeiro, se integrar aos demais cadastros, acho que é uma evolução, uma necessidade. Tem o cadastro do INCRA, que a gente precisa fazer parceria. Tem outros cadastros, tem o próprio cadastro do MAPA também, que é uma outra possibilidade de parceria. E, além disso, a Conab desenvolve vários programas. Eu não vou entrar no detalhe de cada programa, mas nós tínhamos um cadastro espaço. Muitas vezes, em cada regional, tinha um cadastro diferente, né? Nós temos regionais também em todos os estados, assim como o IBGE. E tínhamos essa necessidade de ter um cadastro único, um cadastro centralizado para a produção de informações, para desburocratização, evitar cadastro duplo. Então, foi criado esse cadastro SICAM, e o objetivo hoje é mostrar um pouco de como é esse cadastro e até para as outras instituições também conhecerem e, futuramente, se for o caso, também fazer acordos de cooperações técnicas, passar informação nesse intuito da criação do Big Data. Então, acho que a gente vai poder contribuir um pouco também nesse sentido. Aí são os diversos atores que a Conab atende, né? Então, produtores rurais, consumidores de alimento, comunidades em situação de segurança alimentar, área de armazenagem também a Conab atua, escoamento de safra, com algumas políticas de garantia de preço mínimo e de comercialização, pequenos varejistas, o próprio governo federal e a sociedade também, que a Conab também é produtora de informações agrícolas, assim, tem uma parceria já com o IBGE. Então, nós temos essas atividades, mas não tínhamos um cadastro centralizado. Então, o SICAM é isso, essa centralização do cadastro de todos os agentes que operam com a Conab. Então, público-alvo são todos aqueles que operam com a Conab, que são aqueles atores que eu mencionei. Os benefícios, a gente tem uma agilização do cadastro pelo próprio agente interessado. Isso pode ser pela internet, né, disponibilizado, você não precisa mais ir a unidade da Conab para realizar o cadastro. Agora você tem integração com outros sistemas internos e externos, né? Futuro também tem um potencial grande de comunicação com os demais. Desburocratização também, que é uma demanda nossa, evitar o uso de papel, fazer tudo da forma mais eletrônica possível, e também não só pelo papel em si, mas também pela desburocratização de evitar cadastros duplos. Então, o SICAM vai atuar em todas essas pontas aí. Eu trouxe algumas informações do que é que nós temos nesse cadastro, que pode ser interessante para os demais órgãos e para vocês também. Então, eu vou passar rapidamente aqui quais são os tipos de informações que nós temos. Primeiro, é um cadastro, todo cadastro tem as informações básicas de nome, CPF, endereço. É um cadastro de produtor rural e demais agentes, em especial do produtor rural, contempla também o cadastro da unidade produtiva. Nós não só cadastramos o produtor, mas também todas as unidades que ele possui. Teremos também, agora com esse cadastro centralizado, a possibilidade de verificar números exatos e mais precisos. Claro que hoje nós já temos, mas agora facilitará um pouco mais de quem são os beneficiários das políticas públicas da Conab e também por tipo de política pública, até para traçar um perfil daqueles que estão sendo beneficiados. Então, temos os dados básicos, temos os dados de todos os estabelecimentos agropecuários daquele beneficiário da política. Dentro disso também
teremos informação. Eu estou passando rápido, mas é mais ou menos o que eu estou falando. Tá? Endereço da unidade produtiva. Temos também georreferenciamento de todas essas unidades produtivas que estamos cadastrando. O produtor vai passar a informar qual a área que ele planta. Dentro de cada área, ele vai poder especificar o quanto que ele está plantando de cada... Não só plantando, mas também criando animais. Então, tem essa parte de georreferenciamento, que futuramente também a gente quer fazer uma parceria com o MMA, com o cadastro do CAR. Teremos também dados de produção de todos os tipos de produtos que determinada unidade produtiva produz, e também todas as unidades produtivas daqueles estabelecimentos. Então, o cadastro veio para isso, veio para potencializar essa parte de informações, né? Não só agregar esses outros cadastros e também fornecer informações das políticas que a Conab possui. Futuramente é um dos objetivos. Ponto fraco, assim como o cadastro do mapa, esse cadastro ainda não é obrigatório para quem não vai participar das operações da Conab. Então, nós não temos o universo de todos os produtores, infelizmente. Então, as informações que nós poderemos gerar a partir desse cadastro serão informações um pouco mais direcionadas. Por não ser obrigatório, nem sempre há atualização daqueles que participaram. Então, as informações serão de um determinado corte, em um determinado ano. Enquanto dificuldades, pouco de restrição de recursos, mas que já está sendo superado, é muito mais em relação à incipiência do cadastro. É um cadastro relativamente recente, então ainda estão se adequando a algumas coisas. Lacunas de coordenação institucional, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais na coordenação entre as instituições do governo. Ainda é um pouco difícil realizar termos de cooperação técnica, normalmente é custoso, então isso daí eu acho que é um passo que o governo de forma geral precisa agilizar. Tem uma lei atual que está facilitando essa cooperação, que vai facilitar bastante, mas ainda é um ponto fraco desses cadastros em geral, é permitir essa cooperação entre as instituições. Eu acho que isso aí é um ponto que a gente precisa melhorar. Problemas de acessibilidade, assim também como o do mapa que o Diego apresentou. A gente trabalha com produtor rural, então, às vezes, eles moram em regiões que não possuem internet, que não possuem até mesmo computador ou um celular que possa acessar o sistema. Então, isso daí gera uma dificuldade também de coleta da informação desse cadastro. Resistência à mudança. Os produtores estavam acostumados a um determinado mecanismo e agora, com esse cadastro eletrônico, no começo ainda há uma certa resistência, mas, de uma forma geral, ele tem sido muito bem-vindo pelos produtores rurais, é bem intuitivo e eles estão entendendo que isso facilitará a vida deles. E, enquanto às potencialidades, possibilidade de integração com novos sistemas de base de dados, né? A gente traz para a Conab a oportunidade de se conectar a outros sistemas e também traz para os outros sistemas a possibilidade de colher as informações que a Conab gera, facilidade das atividades de controle interno, uma base de dados para avaliação de políticas públicas. A gente vai futuramente traçar um perfil muito mais detalhado daqueles que foram beneficiados, pelo menos dessas operações. E uso também para a produção de informações, apesar de que ele não tenha sido criado com esse intuito, acho que ele pode evoluir futuramente também para produzir informações agropecuárias de um modo geral. Bom, o que eu tinha sobre cadastro era isso. Muito obrigado pela atenção e disponibilizo para quaisquer outras perguntas. Tá bom? Obrigado. Bom, agora a gente abre para pergunta. A gente tem meia hora aqui para fazer pergunta, bastante tempo. Então, por favor. Esse cadastro é acessível a resultados? Alô. Esse cadastro ele está disponível na internet para consulta? Os resultados? Ainda não. A princípio, ele foi criado como uma ferramenta de controle interno. Mas um dos objetivos é futuramente disponibilizar, fazer um módulo de consulta para
propor informações daqueles beneficiários da políticas públicas. Como ainda é incipiente, infelizmente, isso ainda não foi implementado, mas é um dos objetivos. Sim. Obrigado. Vinícius, IBGE. Uma dúvida que para mim não ficou muito clara é a questão da periodicidade do fornecimento dessas informações para a Conab. Então, do produtor rural, de que maneira é feito esse retorno e com que periodicidade? Bom, por enquanto, como falei, ainda não é obrigatório. Então, a periodicidade é sempre que ele for precisar participar de uma das políticas que a Conab vai executar. Então, ainda não tem uma periodicidade definida. Já há uma periodicidade, mas, infelizmente, a gente não tem como obrigá-lo a atualizar o cadastro o tempo inteiro. A gente só vai poder meio que obrigá-lo a cadastrar e atualizar as informações quando ele for participar novamente das políticas. Infelizmente, a gente não tem a força legal que o INCRA tem, que hoje é um cadastro obrigatório de atualização anual. Então, talvez a base deles ainda seja um pouco mais rica e a gente vai poder agregar com algumas especificidades que só com o cadastro obrigatório que poderia ser possível. Mas daí, no caso, a ideia da Conab é manter a atualização anual desse cadastro, uma vez ao ano. A Conab, qual é a visão da Conab em relação à atualização desses dados? Como são várias políticas, então determinadas políticas necessitam de um cadastro por safra. Então, a princípio, seria um cadastro por safra e não anual por determinadas regiões, tem mais de uma safra anual, então a gente precisaria de informação um pouco mais atualizada. Doutor Vicente Souza, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Vou tratar das duas falas, né? Sobre as florestas públicas. No Pará, as florestas públicas não destinadas, tipo B, elas estão sendo, assim, diria que uma trava para nós. Nós temos lá o macro-zonamento ecológico e econômico aprovado, né, por lei. Então, nós temos 65% de zona protegida e os 35% de consolidação de atividades produtivas. Onde está caindo as florestas públicas não destinadas? E são mais de 10 milhões de hectares. Então, no licenciamento, isso representa uma trava, porque acaba que são as reservas legais dos imóveis que estão sendo tratados como floresta pública não destinada. Entendeu? Então, aí vem aqueles que é o imóvel privado, ele vai pedir a desafetação dessas áreas para mostrar que já é propriedade, porque a gente sabe do problema da informação do INCRA, né, para vocês, e acaba que... o que acontece, inclusive, com os PAs? Sobreposição de PA, por exemplo, porque não desconta aquilo que foi titulado, né? Então, isso realmente representa para nós uma trava. Sem contar que os poceiros mansos, né, a posse mansa e pacífica de 30, 40 anos, nesse momento, já está sendo arrecadada como floresta pública não destinada, dentro do imóvel dele. Então, e aí, já para tratar o que está do imóvel do sistema do SICAM, que estaria lá dentro do uso alternativo do solo, por exemplo, quando você falou que vai absorver os dados do CAR. Então, vai ser o imóvel com a área de uso alternativo do solo produtivo e a reserva legal dele dentro de floresta pública não destinada. Olha aí o conflito, não é? Então, nós temos realmente um problema com essa questão, né? Eu queria até ver como é que você está tratando, então, esse problema, né? Tudo bem, Vicente? Então, essa questão das terras públicas e privadas, né, eu tentei tratar no início, né? O que acontece é que o governo, ao arrecadar aquela terra, ela é pública. Ocorreram, vamos dizer, na década de 70, algumas titulações.
Aí tem as terras públicas estaduais e federais. Então, imagina que você está falando das federais, né? Nesse caso do INCRA, então deve ser as terras públicas federais. Então, essas terras que foram arrecadadas pelo INCRA, elas tinham uma série de resolutivas, né, no processo de titulação da terra. Então, assim, boa parte do que foi titulado na década de 70, eles não cumpriram as resolutivas, enfim. E aí aquele título, vamos dizer, ele voltaria para o INCRA. Isso é um aspecto delicado, porque em muitos casos o INCRA não teve condições de avaliar isso. Nem eu posso estar aqui falando pelo INCRA, né? Tinha que ter alguém do INCRA aqui para estar podendo explicar essa história melhor do que eu. Mas assim, é um processo difícil de lidar, no caso em que pessoas, vamos dizer, têm direito lá à terra, mas ainda não têm a terra regularizada, né? Então, nesses casos, o INCRA precisa... Ele tem alguns mecanismos para regularizar essas terras, né? Esses títulos, vamos dizer, que estão pendentes de regularização, né? E existem os outros casos de, vamos dizer, posses em terra pública que não são aceitos, vamos dizer assim. A pessoa não pode ir lá e entrar numa terra pública e tomar posse dessa área, né? Então, nesses casos, aí essa posse não é válida porque não existe posse em terra pública. Agora, eu sei que existem casos, talvez seja alguns dos casos que você está mencionando, que são títulos, vamos dizer, não sei se precários é o nome correto, mas são títulos que foram concedidos, eles carecem, eles caíram porque não cumpriram, mas de fato as pessoas continuam lá. Então é uma situação difícil que o Estado tem que estar tentando criar mecanismos para regularizar. Um dos mecanismos é o Terra Legal. A Terra Legal vem fazendo regularização na Amazônia, no Pará, para justamente identificar essas áreas, né, e regularizar. Nós não temos essa condição de resolver isso, o Serviço Florestal, né? Então, antigamente até a gente recebia os ofícios, mas a gente não tem poder para mexer nessa questão fundiária. O que a gente fica fazendo é consultar tudo, aquela parte que eu mostrei que estava escura ali, né, no cadastro, consultar tudo que já foi titulado ou foi reconhecido, que em alguns casos são reconhecimentos de títulos que o INCRA, vamos dizer, o título é válido, foi dado pelo INCRA, mas não está reconhecido geograficamente. E a gente não sabe que proporção daquela gleba, vamos dizer, ela é 200avos da gleba, mas não se sabe onde está. Então o INCRA tem que ir lá e identificar aquela área. Então existem situações e situações que não são simples. Essa questão fundiária como um todo no Brasil, e não é uma dificuldade, vamos dizer assim, só do Pará, né? Eu acho que isso acontece até no estado de São Paulo, outros estados que são, vamos dizer, mais consolidados, né? Eles têm também uma série de dificuldades ainda para tratar a questão fundiária. E eu acho que o governo, tanto federal, eu falei isso também no início, como estadual, está fazendo um esforço grande, porque isso é parte do processo de criar segurança jurídica, né? Criar condições para os empreendimentos, criar condições para que as pessoas possam desenvolver lá os seus trabalhos, né? Então aí existe o CAR, existe o já referenciamento de imóveis. Acho que tudo isso vem caminhando. E concordo com essa iniciativa do INCRA e também da CGU, de dados abertos. Não tem outro caminho. Os dados têm que circular, né? Você vê aqui, ele mostrando aqui propriedade. A propriedade é a mesma que está no CAR, é a mesma que está lá. Aí o imóvel é o mesmo registro. Então bastaria que o próprio proprietário, já que ele é o dono do imóvel, ou possuidor, enfim, que ele falasse, olha, eu quero usar aquela mesma informação que eu já passei para o Vicente, passo essa para o Humberto, passo para o outro, passo para o outro, que é a mesma informação, e pronto, e ela circulasse facilmente. Então, isso a gente tem que ter a gente tem que aprimorar enquanto órgãos, né, cadastros administrativos, compartilhar dados abertos, fazer essa informação fluir, que aí vai ficar cada vez mais fácil. Eu concordo com você, Vicente. Tem muitos casos que a gente deixa as pessoas em situações difíceis porque não consegue circular a informação, né? A gente tentou, na época, também melhorar isso, mas não é fácil. É algo que a gente está caminhando, está melhorando, estamos buscando os caminhos. Eu acho que o Sinlan, né, do Pará foi uma evolução, o CAR é outra evolução.
O georreferenciamento de imóveis é outra evolução, tudo está indo para esse caminho, né? É que nem sempre é no tempo que a gente quer, né? Mas está caminhando. Obrigada. Meu nome é André, eu sou do IBGE, estou trabalhando agora com modelo estatístico para integração de dados da agropecuária, como tese de doutorado, mas é um trabalho do IBGE. E é claro que nem preciso falar que as duas principais maiores dificuldades são o acesso à informação, o acesso ao dado, não à informação. A informação, às vezes, ela está disponível de alguma forma agregada, mas ao dado, que é necessário para fazer a integração de dados, e a estrutura do dado, é claro que aí é uma outra discussão, né? Maneira como cada um registra ou prepara os seus cadastros e o que a gente faz com isso no final. Eu ouvindo vocês, assim, encontros como esse são assim maravilhosos, né? A gente sai impressionadíssima com a quantidade de informação que está disponível em várias fontes. Mas eu sinto assim meio na pracinha que assim os amigos têm um monte de brinquedo. Aí no final eles falam assim: mas é meu, eu não te dou não, tá? Não empresto não. Por que isso? Eu trabalho num órgão público e eu não consigo acesso aos dados de outro órgão público. Sem contar uma coisa que você já mencionou, não vou esticar, que é assim, me dá pena do produtor rural, que tem que fazer informação para várias fontes diferentes. Tirando isso, o meu problema não é ter pena do produtor rural, mas é ter pena de mim mesma, que como órgão público queria ter acesso. A pergunta para os três eu tive a impressão que nada disso que vocês mostraram está disponível facilmente para o público em geral, e eu digo assim, eu estou trabalhando com modelo estatístico, eu tenho colegas na academia trabalhando com isso. Se eles não têm acesso aos dados, eles não vão desenvolver nenhum modelo estatístico. E a gente não faz integração de dados pegando os dados e botando um do lado do outro. Precisa de modelo para juntar os dados de maneira boa. Pergunta 1 esses dados não estão disponíveis e abertos, certo? Foi o que eu entendi. E quando eu digo dados, eu digo microdados, tá? Não é informação agregada, microdado, que para integrar precisa do microdado. E pergunta 2 se não estão, e é a impressão que eu tenho, vocês conhecem a política nos respectivos órgãos ou grupos de trabalho, não sei, para fazer isso acontecer, para fazer com que a gente possa trocar informação, disponibilizar de uma maneira ou de outra. Eu estou falando de política porque a norma a gente conhece. A norma vamos fazer um acordo de cooperação técnica, vamos ficar aí 1 ano e meio, 2 anos sentados discutindo, e se não mudar tudo no governo, como foi o que aconteceu recentemente, a gente consegue fazer alguma coisa? Porque eu tinha um ACT sendo negociado quando o MDA simplesmente deixou de ser o MDA. Política, vocês têm notícias de políticas, interesses e movimentos e incentivos para fazer cooperação no sentido de poder integrar os dados? É para os três e para todo mundo que não está aqui também, porque o MDA não está aqui. Obrigada, gente. Não, vou falar do que eu conheço, acho que depois os colegas vão poder complementar um pouco. Sobre a disponibilização das informações, tem um decreto, se não me engano, 8.079 de agora, 2016, que facilitou um pouco entre a administração direta. Em teoria, em 20 dias, o órgão da administração direta seria obrigado a disponibilizar as informações. Nós recebemos um pedido recente do Ministério do Planejamento sobre os dados do SICAM. Não foi em 20 dias, mas foi em 25, que a gente conseguiu disponibilizar. Então, não precisar do acordo de cooperação técnica, eu acho que é um avanço muito grande. Então, isso daí já é um avanço. Para instituições, a gente pode liberar os dados do SICAM, a gente não libera ainda para pessoa física e tal. Instituições que eu falo, governo, né? Então, é isso, é uma esperança que eu tenho que futuramente flua realmente nesse sentido. Uma pena o INCRA não estar aqui, que o INCRA está fazendo o INCRA, junto com a Receita Federal, eles estão montando uma base única de produtores rurais, que futuramente é nosso interesse também acessar. Então, vai ser uma base muito rica, porque tanto o INCRA quanto a Receita Federal são informações de caráter obrigatório. Então, tomara que evolua e também que eles nos forneçam essa informação com a velocidade que prevê o decreto de 20 dias, seria um mundo ótimo. Bom, o que eu poderia contribuir nesse caso era isso. Bom,
Os nossos dados estão todos disponíveis. Então, por exemplo, esse cadastro ele é todo já referenciado, você consegue fazer download do dado, né? Os dados do CAR, que eram os dados que não estavam disponíveis, nessa semana o ministro divulgou e colocou tudo à disposição, então é possível entrar lá na página e fazer download. Eu diria assim que no Ministério do Meio Ambiente, desde 2000, já existe uma lei que antecede a LAI e que a gente já tinha preocupação de que era necessário trocar informações. Vicente está balançando a cabeça, porque é de 2000, né, Vicente? Que entre os entes federativos a gente trocar informações, porque a gente já percebeu lá atrás que se a informação não rodar, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E acaba sendo ruim para todo mundo. Então, assim, agora, é uma maravilha? Não. Infelizmente, mesmo dentro... Aqui, o Vicente está aí falando comigo aqui, e eu entendo o que ele está dizendo. Assim, tem coisas que, às vezes, não estão plenas. E eu acredito que falta um pouco também de maturidade. Assim, às vezes, vamos dizer, no caso do meio ambiente, a gente tem intenção boa, a gente quer fazer... Né, vamos dizer assim, em boa parte dos casos, vou dizer que em todos os casos, em boa parte a gente procura disponibilizar a informação, torná-la visível, mas ainda assim falta maturidade. Então tem casos, e talvez quem trabalha nessa área aqui pode confirmar o que eu estou falando, mas de informação que foi gerada, no dia seguinte foi disponibilizada, ficou lá disponível para o público, teve download, passou um tempo, a informação, aí depois de, 10 anos, 5 anos, você vai procurar, ninguém sabe mais onde está essa informação. Porque não teve o cuidado de que alguém deveria guardar, mesmo tendo pouco acesso, porque ela poderia ser importante mais na frente. Então, assim, a gente ainda precisa amadurecer a questão de classificar a informação, catalogar, organizar, né, cuidar, armazenar, assim, como a gente faz na biblioteca, que a gente guarda um dado, um livro, né, que às vezes você fica 100 anos sem ler e depois de 100 anos alguém descobre que aquilo revoluciona o mundo, né? Então, assim, os dados, às vezes, eles não são importantes hoje, não serão amanhã, mas daqui 20 ou 30 anos eles serão muito importantes. Isso a gente não faz. Então, a gente tem uma preocupação de disponibilizar, mas eu acho que a gente precisa evoluir, amadurecer nessa conversa. Existem outras pessoas aí no mundo afora, né, que já estão começando a discutir mais esse assunto, ou que já estão mais envelhecidos, assim, já discutindo há mais tempo isso, né? A gente pode tentar pegar carona, entender um pouquinho como é que eles fazem. Mas o próprio IBGE, se comparar com o nosso setorial de meio ambiente, a gente ainda não organiza tão bem. O IBGE organiza melhor a informação. Ele, claro, nasceu assim, né? Enfim, então acho que é uma questão de amadurecer isso dentro do governo, dos órgãos, né, da administração pública, né? Eu acho que essa sessão de abertura falou bastante sobre isso, né, da importância. Mas, assim, boa parte do que eu mostrei aqui está disponível, você consegue baixar, né? Só para complementar, para não ficar repetitivo também, acho que todo mundo que está aqui concorda com o que foi exposto. A dificuldade de receber dados e fornecer dados é enorme. A gente tem um problema de troca de administração que também complica. Quando a gente sensibiliza o gestor sobre a importância, vem uma troca e você começa a sensibilizar de novo, também é um problema que a gente enfrenta. Mas o que eu posso te dizer sobre o Ministério da Agricultura? Realmente, o dado cru, bruto, não está disponível de forma aberta, e eu acredito que ele nunca poderá estar. Agora, o que não é diferente de ele não estar disponível para outros órgãos públicos. Eu acho que a gente precisa construir essa base de dados. Na verdade, eu acho que a gente tem muito dado e pouca informação. Eu acho que essas parcerias, a grande vantagem dela é que eu pare de ter dado e passe a ter informação. Porque o dado, para mim, não serve para nada, se eu não gerar nenhuma informação dela. Então, acho que é o momento da gente começar a conversar. Esse decreto que foi citado pelo Alan, realmente a gente também viu com muito bons olhos, que facilita o fornecimento, acordo de cooperação com a Receita Federal, com entes públicos federais, facilita bastante o fornecimento de dados. Eu acho que a gente precisa caminhar. O do Ministério está disponível indicadores gerais. A gente está na lei de
de dados livres também, que começou pela CGU, mas dentro do limite do que é público, onde eu não invado nenhum problema de sigilo do produtor rural ou de qualquer pessoa que esteja envolvido ali. E esses dados, sim, podem estar disponíveis, eu entendo que devem estar disponíveis para outros órgãos. Eu acho que esse diálogo nosso aqui, a gente tem que aproveitar que esse decreto, eu até anotei o número, que eu não guardo o número dessas coisas, mas espero que você esteja certo, que eu vou atrás para confirmar isso. Eu lembro desse decreto, a gente ficou muito satisfeito com ele, mas a gente tem que usá-lo agora. Agilizar, ver que estamos todo mundo com vontade de fazer e usar um pouco, cada um usar um pouquinho da experiência e da expertise do outro, para que o que para você é dado, para mim pode ser informação, e muito importante, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho um dado que para mim não vale nada. Eu tenho ele porque ele é um dado que veio como os outros. E para algum órgão, para a Conab, para o IBAMA, para o Serviço Florestal Brasileiro, seja lá para o IBGE, é um dado importante que pode ser processado. E o mais importante, eu acho que é gerar informação e gerar benefício para o produtor rural. Não só para o produtor rural, para o agronegócio como um todo. Então, a gente precisa começar a processar esses dados. A má notícia é que não tem nada. A resposta para a sua primeira pergunta é não. Ele não está disponível. Mas a boa notícia é que estamos todos dispostos. Hoje a gente tem já dentro do Ministério da Agricultura isso conversado, essa intenção de formar esse grande banco de dados, de trocar informações com outros órgãos, bem encaminhado. Então a gente está à disposição também. Bom, meu nome é Kátia, eu trabalho na Receita Federal, no setor de cadastros, né, na coordenação geral de cadastros, e eu trabalho também com a equipe que está desenvolvendo o CNIR, junto com o INCRA, que é o Cadastro Nacional do Imóvel Rural. E, assim, a gente também desenvolve outros cadastros, né, que indiretamente também vai interferir nas informações que são prestadas por produtores rurais, pescadores, o contribuinte que faz a arrecadação para a contribuição previdenciária também na área rural. O que eu vejo aqui é que nós temos muitos cadastros tratando da mesma coisa. Lógico que cada um tem uma visão diferente do outro, mas nossas informações são comuns para todos, né, para todos os órgãos. E, assim, no mês de outubro, de agosto para cá, a gente teve um problema de troca de informação com o INSS. E o problema era justamente a questão de como que é coletado os dados. Por exemplo, nós temos um cadastro que é a matrícula SEI, tá? Que ela cuida das informações que são coletadas, por exemplo, do produtor rural, do contribuinte individual, do segurado especial, pescador, etc. E o que acontece? O cadastro, que é muito antigo, que era ainda da época da Previdência, quando ela coletava esses dados antes de ir para a Receita, até hoje a pessoa ela vai lá e digita os dados do nome, né, da pessoa física, e aí ela coloca uma letra mais, uma letra menos. E isso causa uma confusão enorme, porque a gente teve que fazer uma limpa, né, no cadastro, e muitos nomes, sei lá, eram 1.500.000 nomes, e cerca de 500.000 a gente não conseguiu tratar, porque os dados não batiam. Então, por exemplo, o CNIR, ele tem a ideia de ter um núcleo, onde vai ter informação da propriedade, as informações, né, do núcleo da propriedade e do proprietário, né, do proprietário ou possuidor. E vai juntar o cadastro da Receita e do INCRA, e o INCRA continua cuidando da parte que lhe cabe, das informações que são inerentes a ele, e a Receita continua com as informações que são inerentes a ela. E o interessante é que, assim, a ideia principal é que no futuro, quando já estiver funcionando essa parte, os outros cadastros possam se agregar, para que vocês possam utilizar a parte central da informação, para que o produtor não tenha que ficar colocando o tempo todo, ir lá no INCRA, fazer informação, e no mapa, no MDA e nos outros órgãos, na Receita, e ter que replicar essa informação várias e várias vezes.
Inclusive, por exemplo, esse cadastro que eu estou falando que a gente está desenvolvendo para o produtor rural e segurado especial e contribuinte individual, ele vai poder pegar essas informações também para saber onde que ele atua. Ele não vai precisar de... Ele vai poder pegar um número do CNIR e informar, e ali vai ter um endereço, a propriedade, e aí ele vai poder saber o que ele faz. Então, ele não precisa ter essa informação em vários cadastros. O interessante, né, do CNIR, da ideia da integração dos cadastros, é justamente isso. A gente poder trabalhar esses dados e ter as informações que cada órgão precisa. E com um custo muito menor, né? Então, era só isso. Eu ia falar um pouco antes, mas todo mundo falou o que eu queria falar, eu só queria completar. Antônio Florido, do Censo Agropecuária. Eu queria fazer uma pergunta para o colega do Ministério da Agricultura. Eu estava anotando aqui que é tanto cadastro que eu saí anotando. Eu preciso de cadastro. Então, eu preciso de cadastro para trabalhar. Estou trabalhando com o cadastro do Censo 2006, que é um cadastro que já vai para 11 anos. E, quando você falou 5 milhões de propriedades, toda georreferenciada, com 207 milhões de cabeças de bovino. Acabou, o censo está pronto, me dá esse cadastro. Aí, a pergunta é, são 5 milhões de propriedades, todas com bovinos, ou esses 207 milhões estão num subgrupo dessas propriedades? Eu não vou lembrar o número de cabeça, desculpa. Qual é o seu nome, desculpa? Antônio, desculpa. Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas naquele site ele te permite tirar essa informação de forma precisa. Tá? Eu acho que sim, são 5 milhões de propriedades de bovinos, infelizmente não estão todas georreferenciadas ainda, tá? Mas a nossa intenção, a gente já esteve conversando com alguma pessoa do IBGE lá no Ministério da Agricultura, a nossa intenção é que justamente a gente possa, em algum momento... O que acontece? Essas 207 milhões de cabeças, elas não estão... A gente acredita que o número mais próximo é os 213 milhões que o IBGE trabalha, se eu não me engano, 213, 215 milhões que o IBGE imagina. E a gente já tem mapeado onde faltam esses 7 milhões, 8 milhões de animais, que são justamente dos estados que têm dificuldade em acessar e nos fornecer essa informação. Mas a gente já esteve conversando com pessoas do IBGE e a nossa disponibilidade para fornecer esses dados para o IBGE, para que esses dados ajudem no censo, né? Ou eu acho que não vai estar pronto, acho que tem muita coisa ainda para você procurar, mas que eles ajudem no censo e que, e como contrapartida, vocês nos devolvam informação que para a gente é essencial que ela seja trabalhada. A gente tem total disposição para que isso seja fornecido para vocês. Aí sim, no menor grão possível de informação que vocês precisarem. Porque essa informação que você deu diz que toda propriedade tem bovino, quando a gente sabe que não é verdade. Não é toda que tem bovino. Não, mas são 5 milhões. Então, se eu tenho um cadastro de 5 milhões... Mas é isso que eu estou dizendo. Em torno de 5 milhões de propriedade. Se você... Desculpa, eu posso ter falado o número, eu não guardo esse número de cabeça, mas se você entrar naquela página dos indicadores, você clicar bovinos, a quantidade de propriedades com bovinos vai ser atualizada. Tá? Pode ser, então, corrigindo essa informação, que a gente esteja falando de 5 milhões e 150 mil, se eu não me engano, que é o número que estava ali, de propriedades no geral. Se você clicar bovinos, ele vai te dar um indicativo de quantas propriedades tem bovinos. Bom, meu nome é Otávio Oliveira, sou coordenador de estatística de agropecuária aqui do IBGE. Muito interessante a apresentação de vocês, parabéns. Lógico que a gente procurou montar uma mesa para falar de cadastro, a gente sabe que em uma sessão como essa a gente não vai ver tudo. Tem outros cadastros que a gente gostaria de conhecer, tem muita coisa para ver, mas o importante é a gente ter esse conhecimento do que está sendo produzido em outros órgãos, né, e que tem potencial estatístico. Né. Com relação ao que o Diego vem falando do PJA, teve o Duriez, eu estive no Ministério tentando ver para a parte de pecuária a possibilidade de ter essas informações. A gente tem mandado ofício ao Ministério para poder fazer a crítica da nossa pesquisa municipal da produção pecuária, uma fonte auxiliar. Né? Então, a gente vem buscando essas informações, aí fica no ofício, aí muda a pessoa. Essas dificuldades que todos já relataram de mudança de governo, de mudança de equipes, isso atrapalha muito. Né? Uma outra questão que a gente tem que ter muito em mente, quando a gente fala de cadastro, estamos falando de periodicidade, mudança de governo, mas também é que cada cadastro tem uma finalidade, como foi bem lembrado, para cada instituição. Ela trata de universos distintos. O cadastro do INCRA vai olhar a aptidão à PRONAF.
A florestas, vai ver florestas públicas, quem tem florestas. A Conab, aqueles que estão lá buscando informação na Conab. O Censo Agropecuário trabalha com estabelecimento agropecuário. Às vezes você vê um cadastro de lista, um cadastro de imóveis rurais, e são conceitos diferentes. A questão, a grande preocupação nossa é como compatibilizar as diferentes unidades investigadas em um cadastro para fazer estatística agropecuária. Essa é uma dificuldade, que às vezes eu não posso somar os vários cadastros numa única plataforma, porque eu estou tratando de unidades distintas de investigação. Elas se complementam, às vezes se duplicam, né? Então, tem que pensar num sistema que eu possa fazer uma mescla das informações, aparando o que já é duplicado e acrescentando as informações que não existam naquele cadastro. Os Estados Unidos faz isso, eu e o Durias estivemos lá no USDA, vemos que eles pegam várias fontes, a ideia era essa, pegar várias fontes de informação de cadastros administrativos e monta-se um cadastro, identificada a origem, né? E aí verifica, faz batimento de CPF, batimento de nome, e aquelas informações que estão duplicadas são descartadas, pega as informações novas e acrescenta um cadastro. E aí, isso é interessante. Então, minha questão é, nós solicitamos aos participantes, que puderam vir aqui, né, falar um pouco, não só dos cadastros que eles trabalham, mas a previsão do que se projeta para o futuro. Vão manter? Porque uma das questões é, eu tenho cadastro hoje, mas vai acabar, como teve o caso do Sisbov. Ele começou com uma promessa, no meio do caminho, desviou para um outro tipo de cadastro, para fazer rastreabilidade, né? Então, a nossa preocupação, eu preciso da estatística de um cadastro que tenha sustentabilidade, que tenha facilidade de acesso, que tenha uma unidade estatística definida, que a gente possa trabalhar, que eu saiba os metadados dele, com que periodicidade ele é atualizado. Isso tudo é importante para a gente trabalhar isso. Então, minha pergunta para os três é assim, o que hoje vocês, dentro das suas instituições, veem como deficiência ou necessidades de fazer, de ter alguma estatística, além do que já é feito hoje, as perspectivas desses cadastros. E, logicamente, o IBGE pretende conversar com vocês e outros também, outras instituições, no sentido de verificar a classificação, metodologia, padronização de informações dos cadastros, para que eles possam conversar entre si e possam ter utilidade estatística, né? Eu acho que hoje a gente não vai fechar nada, digamos assim, né? Mas o nosso compromisso é, até o ano que vem, até março, abril do ano que vem, a gente voltar, monta um grupo, um trabalho, ou alguma coisa para a gente, buscando métodos específicos, ver, olha, vamos atacar a questão florestal, ou a questão do cadastro único, o que pode ser feito para a gente poder avançar em estatística. Então, o convite é esse, eu gostaria de saber de vocês a opinião com respeito a projetos futuros, ao futuro desses cadastros, e a necessidades, fragilidades estatísticas que vocês possam apontar para a gente. Bom, começando. Eu posso te dizer o seguinte, a gente espera, e a informação que a gente tem hoje, a plataforma de gestão agropecuária vem de 2009, e ela é uma plataforma cada vez mais importante, cada vez mais internalizada dentro do Ministério da Agricultura. Então, a perspectiva que a gente tem é que ela continue, que ela amadureça, que ela evolua, tá? Do mesmo jeito que é uma via de mão dupla. Quando eu quero fazer acordo de cooperação com o IBGE, não é só para te dar o dado, não. É porque eu também quero usar a sua expertise, a sua experiência no uso desses dados, na padronização desses dados. Aí, eu sou veterinário, me foge os termos, mas que realmente a gente possa se ajudar mutuamente na construção desse cadastro. Eu acho que o cadastro único é um sonho, assim, a gente vai ter um core único, uma base única. A partir daí se agrega vários cadastros. Ter um cadastro único para cadastro de propriedade rural não vai existir. Acho que a gente buscar isso hoje é complicadíssimo, dificílimo. Mas eu tenho um core de informações ali que não tem jeito de fugir dela. E que essa tem que ser unificada e, a partir daí, agregar novas informações. No meu e-mail está à disposição, tá? Se precisar, o ofício não está chegando até mim, mas meu e-mail está à disposição, vamos facilitar, vamos fazer isso via e-mail, vamos fazer o que a gente precisar fazer para compartilhar esses dados. E a gente espera que a gente tenha uma vida longa aí, porque realmente isso é o futuro, que é onde a gente quer chegar. Se a gente ficar interrompendo, vai demorar cada vez mais. Bom, eu acho o seguinte, que a gente está num caminho. A integração, por exemplo, o CNIR. O nosso sonho, quando começamos em 2003 a discutir a questão do SLAPR, né, que era o Vicente conhece essa história do SLAPR, lá do licenciamento de imóveis rurais, né? Já existia um desejo, já existia a necessidade de identificar
a propriedade ou o imóvel rural. A gente buscou o CNIR, a gente buscou o georreferenciamento de imóveis na época, mas a gente não tinha acesso a essas informações. E também eles não eram suficientes para atender a necessidade que estava sendo posta naquele momento. Então, tanto é que se você comparar hoje os imóveis certificados com o CAR, você vê que tem uma quantidade muito pequena de imóveis certificados em relação ao que está cadastrado lá no CAR. E como é que a gente integra? O caminho é a pergunta do Vicente ali. O desejo dele é resolver a situação. Ele quer resolver. E para ele é o maior interessado na integração de tudo isso. Por quê? No fundo, não é nem ele. Ele, na verdade, ele só está trazendo o problema do proprietário, da pessoa que vai lá. Ele só trouxe aquilo, ele só está como agente público transferindo. Mas, no fundo, aquilo é um problema do proprietário. Ele gostaria de que tudo tivesse integrado. Mas a gente não tem isso pronto, né? Eu vejo, acho que também nessa sessão de abertura, uma das sinalizações para o IBGE, que eu achei interessante do meu ponto de vista, é muito mais do que aquele esforço, e acho que todos aqueles grandes órgãos, eu fui do IBAMA, né? Hoje eu não sou mais do IBAMA, mas esses grandes órgãos gigantescos, né, que faziam o inventário do Brasil, né, aquela coisa monstruosa, isso é muito difícil de realizar. E muita informação que a população quer no nível local, não dá para o órgão federal fazer. Agora, a expertise, às vezes, não consegue chegar lá na prefeitura, né? E aí, vamos pegar no caso do governo federal. Por exemplo, o IBGE é excelência em classificar a informação, padronizar, manualizar. Tudo isso o IBGE faz brincando. Isso é o dia a dia do IBGE, já está tudo organizado. E os órgãos não sabem fazer isso. Eu não vou nem falar dos órgãos em geral, para não generalizar. Pode falar. Mas, assim, pelo menos do nosso lá, eu posso garantir, entendeu? Do nosso lado. Então, assim, vocês podem nos ajudar a organizar. A gente está começando a fazer já umas tratativas de montar um indicador, como é que vai, como é que organiza o dado, padronização, tudo isso para que os dados comecem a conversar. Então, eu acho que a gente vai ter que evoluir nisso, né? Vocês buscarem, nos chamarem, fazermos oficinas lá, aqui, onde for, mas eu acho que vocês podem contribuir muito nesse processo conosco, né, na integração. Mas eu acho que todos nós, a Receita, a gente conversa com a Receita, com o cadastro, a gente está sentando para conversar, para tentar achar os caminhos. Mas, às vezes, tem dificuldades na Receita também. A gente tentou conseguir os CPFs. Hoje, a gente não conseguiu o nome. Poderia ser um nome, um CPF que viesse de uma outra fonte que não fosse do próprio declarante. Porque deve vir coisa errada. Mas a gente não conseguiu, na época, integrar. Então, às vezes, a gente sabe que, por exemplo, os dados que estão no CNIR, que estão no CIGEF, né? Que a gente não falou do CIGEF aqui, mas os dados do CIGEF são melhores, vamos dizer assim, eles estariam hierarquicamente... seria importante que a base, pelo menos, mesmo que fosse só os 70 mil, já estivesse dentro do CAR. Mas a gente não conseguiu fazer isso. Mesmo que esses 70... E aí, quando a gente pega os 70 mil e joga lá no CAR, a gente vê que eles usaram a mesma informação, o proprietário. Mas o esforço que ele teve, coitado, teve que fazer lá, depois teve que levar... Poderia ter só feito uma consulta. Mas a gente tem que evoluir. Eu acho que essa lei de dados abertos, né, essa padronização, que eu acho que isso é algo que a gente precisa amadurecer nos órgãos, né? A gente pode avançar bastante, né? E agradeço também, já encerrando aqui minha participação, muito o convite, né? Me honra muito estar aqui Nós é que agradecemos. Nós somos colegas, a gente usa muito o IBGE, né? É um parceiro nosso e esperamos colaborar bastante com vocês também. Acho que o Humberto e o Diego já falaram quase tudo, mas eu posso falar da Conab, que eu tenho muita esperança. Foi importante a Kátia vir aqui, esclarecer um pouquinho o CNIR. É uma felicidade que você tenha falado. Tenho esperança que venha a ser um cadastro futuro, unificado, que a gente possa colher informações, agregar com aquilo que a gente colocou no cadastro específico, com os nossos interesses. Eu acho que o evento foi muito importante nesse sentido. Eu acho que também agradeço a presença, também conhecer outros cadastros, conhecer outras metodologias. Eu acho que a gente tem que ter um esforço também de
padronização até da parte tecnológica, de como disponibilizar isso com mais facilidade. Cada órgão meio que faz de um jeito, meio que disponibiliza de uma forma diferente. Uns têm web service, outros não. Uns por download, ou uns numa tabela de um formato, outros em outro formato. Às vezes o dicionário não está... O dicionário não é muito bem explicativo dos dados, né, quando vai pegar microdados. Então, eu acho que é uma evolução, tenho esperança no CNI, da Receita Federal, mas tem o CPF da propriedade, tem o CNPJ da propriedade. Eu acho que isso daí é um futuro que eu espero que aconteça um dia. O que a gente pode fazer hoje é, no caso do nosso cadastro, a gente pede e coloca o número do NIF, porque se futuramente tiver uma possibilidade de integração, enquanto não sair o número do CNI, teria uma chave específica para fazer referência aos outros cadastros. Então, mas a esperança é que realmente venha a evoluir essa questão do cadastro completo. Obrigado a vocês. Bom, gente, a gente vai encerrar. São mais de 6h30. E eu gostaria de agradecer a todos. O Diego teve que se ausentar por conta do voo, está na hora do voo, né? E agradecer a todos vocês. As contribuições foram muito importantes. E aqui, vamos dizer assim, é um primeiro passo que a gente está dando. Essa oportunidade dessa conferência é um primeiro passo para a gente conversar, né, entre todos aqueles que são produtores de informação. Esses cadastros têm que conversar entre si, né? Então, e temos que ter uma estrutura, né, adequada para eles poderem se falar, né? Isso aqui é interessante para a gente. Então, essa é uma oportunidade que eu acho que é o primeiro passo, uma oportunidade ímpar, e o IBGE está aqui à disposição, né, de o que puder ajudar vocês. Questão de estruturação, padronização, a gente se coloca à disposição, né? E sempre com essa ideia de poder trocar informação, né? Ninguém é dono da informação, a gente tem que pensar isso, né? A gente tem que compartilhar tudo que a gente tem para oferecer, tá? Então, agradeço aqui a participação de todos e muito obrigado aí por terem ficado até mais de 6h30 aqui, né? Muito obrigado.